Pô, eu passei uns 6 fiscos aí, fui nomeado, né? Fiz agora ISS-RI, também fui nomeado. Entrei lá no TCE Rio e eu nunca aprofundei meu estudo em lei de licitações, porque eu sempre confiei de que a banca ela não ia cobrar algo acima do que é necessário para uma pessoa do fisco. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui todas as questões que caíram para o fisco, do CESP, e dá para a gente, relacionado a esse tema, e dá para a gente ver mais ou menos o nível que cai. No caso de lei de licitações, tem um grande problema quando a gente faz questões do CESP aqui, que você pode acabar aprofundando muito por conta de estar estudando algo que é específico para algumas carreiras e para a gente não é específico. Então, exemplo, vai cair direito tributário para delegado. O delegado ele não vai se aprofundar igual a gente se aprofunda. O fiscal se aprofunda muito mais em direito tributário. Já o delegado vai se aprofundar muito mais em direito penal. A gente bem menos, praticamente nada. E no caso de lei de licitações, quem se aprofunda muito são os cargos de engenharia. Então, se você olhar aqui por formação, você vai ter muitos cargos de engenharia aqui, ó, que exigem muito. Por exemplo, engenharia civil. Ó. Quem é engenheiro civil, vou tirar aqui, ó, pegar aqui os últimos anos. Então a gente tem 2.670 questões. Se você colocar aqui todos os cargos de engenharia civil, por exemplo, tem 445 questões. Por quê? O pessoal que trabalha com engenharia, eles normalmente trabalham com fiscal de contrato. Eles... Não sei por que o pessoal coloca eles como fiscais de contrato. Deve ser porque as obras lá precisam de uma atenção maior e tal. Então, quando é assim, no caso de lei de licitações, como eu sempre fiz, eu sempre selecionava os anos que eu queria fazer de questão e selecionava todos os cargos aqui na formação de engenharia. Vinha aqui embaixo e gerava um caderno. Pô, acabou que eu gerava um caderno. São questões que eu achei importante tanto para a área fiscal, que cai para o fiscal, tá todas as questões de fiscal aqui, e outras questões que caíram agora, recentemente, nos concursos, que mostra um pouco de diferença de assuntos que a gente tem que dominar para poder ir bem em prova de fiscal. Aí eu fiz um resuminho aqui, pessoal, mas esse resumo aqui tá bem tranquilo, não tem nada demais. É assim que o meu resumo de licitações ficar todo pronto. Eu não sei se vocês já devem ter outros resumos aí, mas eu vou mandar para vocês também. E a gente vai fazer esse primeiro resumo aqui, só para a gente fazer a aula de hoje, mas depois eu boto no grupo lá um resumo mais completo. Eu sempre gosto de dar mais uma filtrada para não ir com erro. Aí eu já mandei as últimas 4 aulas lá de Lei Candi também. Eu tinha feito com resumo, agora já mandei as aulas lá para o pessoal estudar. E no caso da lei de licitações, a gente tem que essa lei ela estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autarquias fundacionais dos estados, Distrito Federal e dos municípios, e abrange o poder legislativo e judiciário, e os fundos especiais e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Aí, uma pegadinha que eu vi bastante aqui em 2024, em concursos que não estão relacionados à engenharia, né, porque para engenheiro isso aí deve ser muito banal, é que não pode mesclar a 866 com a 1433, não pode mesclar. Existe essa vedação na lei e as bancas ficam criando situação ou falando de um problema em que o administrador chegou nessa conclusão que poderia mesclar e não pode. Além disso, as empresas públicas e as sociedades de economia mistas e suas subsidiárias não estão abrangidas pela lei 14133, que a gente vai olhar agora. Elas têm uma lei própria. E com isso a gente não vai utilizá-la, é outro tipo de pegadinha que cai também. Então, a primeira é que não pode mesclar 866, e depois é que as empresas públicas e sociedades de economia mista não estão no rol daqueles que são obrigados a cumprir essa lei. Pode utilizar alguns termos, algumas informações de referência? Pode. Eles só não são obrigados, né? Não estão abrangidos aqui por essa lei. Então, para quais situações que a gente vai ter a aplicação dessa lei? Não sei se todo mundo sabe, os artigos mais importantes de uma lei são os primeiros artigos. Então, se você entrar aqui nesses cadernos que eu criei aqui, provavelmente, quase certo, 100% de chance, que as primeiras no assunto de relevância, aqueles artigos que mais caem são os artigos iniciais. Esse filtro foi fiscal, CESP e lei de licitações.
Então, cuidado na hora que vocês estiverem montando um caderno, não ficar colocando muita questão de engenheiro. Vocês vão ficar malucos lá fazendo questão de engenheiro e a CESP não vai cobrar nesse nível. Aí, por exemplo, o que a gente precisa saber que vem caindo nos últimos concursos? A gente viu os 10 primeiros artigos, e eu vou listar no resumo para vocês. Vou colocar um resumo de modalidade, vou colocar de contratação direta, inexigibilidade, dispensa e as pegadinhas relacionadas às situações novas. Às vezes tem uma pegadinha porque a frase começa parecido, aí a banca gosta de ficar cobrando. Mas essa lei vai se aplicar à alienação e concessão de direito real de uso de bens, compra, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos. Aí, por exemplo, tem pegadinhas que ele fala assim, ó, essa lei se aplica à concessão e permissão de serviços públicos. Aí não, aqui é permissão de uso de bens públicos e não de serviços públicos. Uma lei de serviços públicos, a gente tem uma lei própria. A gente tem uma lei própria que rege. Então, a gente tem lei própria, né? Então, lei de 8.975, é isso, pessoal? É 8.987. Essa lei aqui. Então, é uma lei própria para a gente poder fazer concessão e permissão de prestação de serviços públicos. Tá todo mundo aí, pessoal? Minha internet caiu não, né? Tá todo mundo aí. Então aqui, ó, a gente tem essa possível pegadinha aqui. Outra, prestação de serviços, inclusive técnicos profissionais especializados, obras de serviço de arquitetura e engenharia e contratação de TI de comunicação. Isso aqui é novidade, né? Isso aqui deixou bem claro para qual onde que a gente vai ter a aplicação dessa lei. Então isso aqui está caindo demais. E principalmente para esses concursos fiscais e os concursos recentes aí que não são de engenheiro. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica. Quem já trabalhou aqui com licitações sabe que a nível federal isso aqui funciona muito, a nível estadual também. Já a nível municipal, alguns lugares têm uma tecnologia bem ruim, aí acaba utilizando a forma presencial, mas está tudo caminhando para poder ser preferencialmente de forma eletrônica. E quando for presencial tem que ser motivada, né? Devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. É interessante, eu nem falei para vocês, né? Eu falei que eu não sei nada de lei de licitações. Eu era servidor público na época que eu era servidor público e presidente da comissão de licitação. Eu trabalhava com a 8666, ainda não tinha essa lei. E vou te falar, não sabia muito não, cara. Seguia a cartilha lá do TCE. Confesso que eu era presidente da comissão de licitação e não sabia muito não. Pegava o bizu do mais antigo lá e era desse jeito que faz. E a gente ia fazer. Mas, enfim. É que eu vejo às vezes... É porque eu trabalhava em prefeitura, né? Então, os processos licitatórios não eram tão complexos assim. Era comprar alimento para merenda escolar, comprar lápis, comprar camisa da escola, passagem de ônibus que a gente fazia dispensa. É diferente, por exemplo, do pessoal lá do bombeiro que eu estava conversando hoje, que faz licitações internacionais, compra de equipamentos complexos, de combate a incêndio. Mas comprar comida, se o cara não souber comprar comida, tá morto, né? Se você seguir o rito ali certinho que os mais antigos passam, pô, se você vai comprar um arroz tudo errado, o cara vai estar vendendo um arroz por R$40 para merenda, aí tá complicado, né? Mas eu juro que eu não sabia muito não. E eu era presidente da comissão de licitação. Não sentia a necessidade de ser especialista, não. E isso aqui, ó, o artigo 5º, a gente viu que o TEC, ele coloca as questões de 1 a 4 e 6 a 10 em um tópico específico, e princípios ele deixa só no artigo 5º. E o artigo 5º, ele trouxe agora vários princípios já vindo na lei, tá vendo? Então, a CESP está cobrando agora, por exemplo, se aquela situação é uma situação que fere o princípio da probidade administrativa ou da moralidade administrativa? Da moralidade. Ou se aquela situação que ele contou numa história quebra o princípio do planejamento ou da segregação de funções. E aí, a gente vai ficar bom nisso como? Fazendo a questão, né, meio que decorando ali aquela situação e lendo os comentários, porque os comentários do TEC lá, principalmente da parte dos alunos, a galera sempre traz situações assim que ajuda a gente a entender melhor aquele assunto. Então, por exemplo, eu não entendia, por exemplo, a situação de segregação de função. Eu não entendia. Aí, quando eu comecei a ser servidor público e comecei a trabalhar na parte de fiscal de contrato, eu comecei a entender, inclusive eu exigia essa segregação de função, porque eu era presidente da comissão
eu era fiscal de contrato, mas eu também era o presidente da equipe técnica, que assinava se a parte técnica também, que assinava que foi tudo entregue. Eu achava isso errado, sabe? Ou eu trabalhava como fiscal de contrato, que é uma função, e o pessoal que trabalhasse na parte técnica para verificar as coisas técnicas, não podia ser eu novamente, mas não tinha ninguém, aí o concurso não chamava, aí só tem você, aí vai. Assim, eu achava errado. E eu tentei utilizar esse argumento aqui. Mas assim, a segregação de funções em relação à parte de tesouraria, controle interno, a função do fiscal de contrato, isso a gente tinha, né? Cada um tinha. Quem fez a licitação não estava participando, não estava trabalhando como fiscal de contrato, ainda que a pessoa que tenha elaborado o projeto básico, o projeto executivo era muito competente, ele não podia participar, porque tudo por conta desse princípio aqui, a segregação de funções. Algumas outras já existem lá, já está consolidada, tipo vinculação edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade. Esses assuntos aqui a gente meio que consegue identificar fácil, mas para quem não conhece, segregação de funções, ver a diferença de probidade para moralidade, acho que vale a pena uma leitura, tentar encontrar no ChatGPT ou na internet mesmo, alguma coisa que diferencie, ou você fazendo questão, você vai encontrar essas questões que faz essa diferenciação. Um outro assunto importante que eu quis trazer aqui, para a gente fazer um estudo, que eu vi que cai muito para fiscal, é apenas a sequência, né? Porque são coisas que, para quem já trabalha, vai acertar mole. É a gente que não sabe nada disso e está estudando pela primeira vez, fica enrolado. Então, a primeira coisa que a gente tem, quando a gente tem esse passo a passo aí na licitação, é esse estudo técnico preliminar. Porque, assim, a gente nem sabe, vou dar um exemplo lá da onde eu trabalhava lá, a gente nem sabe se a gente conseguiria fazer essa fotografia na prefeitura, no município. Por exemplo, como que a gente vai fazer essa fotografia, já que a gente quer ter acesso a todas as ruas da cidade, a todas as fachadas de imóvel? Teve gente que falou assim, não, coloca uma GoPro no motoboy, e o motoboy vai andando. Eu lembro disso até hoje. Falei, porra, caralho, motoboy com a GoPro, e a gente ia ter que ficar olhando a GoPro. Não, pô, a gente tem negócio do Google, pô. Tem negócio do Google. Como que o pessoal do Google faz? Não, então vamos estudar. O que precisa ter? Como que faz? E aí é o quê? É o estudo técnico preliminar. Essa é a fase. Depois, a gente identificou esse estudo técnico preliminar, chegou na conclusão que dava para fazer pelo Google. Mas assim, é o Google que faz ou o Google contrata uma empresa? Ia lá, o Google contrata uma empresa. Então, como que é essa foto? Essa foto tem quantos megabytes? Qual é a resolução dessa foto? Essa foto tem 360, mas tem que entregar de forma horizontal, certinha, sem distorções. Então, como que a gente vai fazer esse termo de referência? Então, é nessa fase aqui que a gente tem o nosso termo de referência, que vai ser utilizado lá no processo licitatório. As pessoas jurídicas que vão concorrer na licitação, elas irão fornecer o seu preço baseado naquilo que está no termo de referência. Tá bom? Baseado naquilo que está no termo de referência. Eu posso até botar aqui, termo, e termo de referência está sempre na internet. Fácil. Não sei se vai estar o termo de referência que eu fiz. Aqui já está o processo já está o contrato já. Mas digital, Aí eu não sei se eu vou conseguir achar agora rapidinho. E aí, eles fizeram tudo que a gente ia olhar. Inclusive, quando a gente assinou o contrato, aí eles falavam assim, por exemplo, a gente, mas isso está no contrato. A gente ia lá no termo de referência. Não, calma aí. Se está no contrato, mas não está no termo de referência, por algum motivo, vocês estão indo contra o termo de referência, a gente vai refazer o contrato, entendeu? Tanto que quando eu virei o presidente da comissão de licitação, olha lá, a gente fez 10 versões, a gente teve que mudar o contrato todo. Eu não sei se todo mundo é daqui, mas aqui no Rio de Janeiro tem os municípios que são bem complicadinhos de trabalhar, sabe? E a gente percebeu que tinha coisa que não estava no termo de referência. Então, por isso que o termo de referência é muito importante, aí você decora. Ele é o segundo item. Ele não está depois do projeto básico, não está depois do projeto executivo, porque ele é a base para a gente poder fazer a nossa licitação. Como a amiga falou, ele fica em anexo ao edital. Aí depois que a gente teve a licitação, antes de elaborar o projeto básico, a gente tem um anteprojeto. Depois a gente tem um projeto executivo e, por fim, a execução da obra. A banca gosta de cobrar muito isso aqui, ó.
ela gosta de ficar falando assim, ó. Contratação integrada. Ah, contratação integrada inclui esses três aqui. Contratação semi-integrada. Ah, inclui esses dois aqui. Mas inclui o quê? Inclui quem vai elaborar. Quem vai executar a obra é a empresa. Mas quem vai elaborar o projeto básico? Quem vai elaborar o projeto executivo? Não esqueça de que quem vai executar a obra ou serviço é a empresa contratada. O que a gente vai ficar discutindo é quem vai elaborar o projeto básico, quem vai elaborar o projeto executivo. E as bancas gostam de cobrar bastante isso. E aí eu coloquei esse resumo aqui, né? Não vai dar pra gente entender tudo agora, mas assim, com esse bizu aqui e as questões, você vai identificando, vai pegando algumas referências, igual eu falei para vocês, olhem o comentário dos alunos, que sempre tem a galera que dá uns exemplos. Por exemplo, eu vi um cara falando da casa dele, que ele não sabia fazer a casa. Então, ele contratou um engenheiro, e esse engenheiro, trazendo para o mundo aqui de licitações, ele fez uma contratação integrada, porque o engenheiro, junto com o arquiteto lá, sei lá, ou só o engenheiro, ele elaborou o projeto básico, elaborou o projeto executivo e tocou a obra, fez a execução da obra. Então isso aqui seria a contratação integrada. E isso pode gerar uma confusão com a empreitada integral. Porque a empreitada integral é a contratação de todas as etapas de serviços, inclusive a entrega final, e a contratada assume a responsabilidade pela execução completa. Mas a contratação integrada é como se a empreitada integral estivesse dentro da contratação integrada. Por quê? A contratação integrada, além de fazer todas as etapas de serviços e execução completa, ela ainda faz o projeto básico e ela ainda faz o projeto executivo. Então, esses termos, quando a gente está estudando lá de licitações, às vezes eles ficam um pouco soltos. Pô, empreitada integral é contra a contratação integrada? Tem uma coisa contra a outra? Ou é um ou é outro? Eu quero dizer isso, é um ou outro? Não. A gente tem aqui, ó, contratação integrada e semi-integrada. Aí aqui pode ter uma pegadinha. Agora, entre essas duas aqui, ó, não tem que ter pegadinha, porque se ela for uma contratação integrada, automaticamente ela vai executar o serviço ou a execução, né, da obra ou serviço de forma completa, como se fosse uma empreitada integral. E a empreitada você pode ter por preço global, preço unitário, integral, você pode ter contratação por tarefa, você pode ter contratação integrada e semi-integrada. E a primeira questão aqui, ó, que a gente tem define-se empreitada integral como regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar o projeto básico e executivo. Essa questão aqui está errada, porque a gente viu que a empreitada integral nada mais é do que só a execução completa de todas as etapas de serviço. Quem fala de projeto básico e executivo é a contratação integrada. E aí, tipo, essa questão é uma questão fácil ou uma questão difícil? Essa aqui é uma questão fácil, pessoal. Não é uma questão de pegadinha de coisinha lá que engenheiro tem que saber, não. Prazo de não sei o que lá, não tem nada disso. É basicamente você só saber identificar quanto que é execução preço global, preço unitário e empreitada integral, né? Você tem esses três tipos de empreitada. E a contratação por tarefa, integrada e semi-integrada. E esse último aqui, né? Fornecimento e prestação de serviço associado. É quando envolve o fornecimento de um bem, além dos serviços necessários para a sua operação e manutenção por tempo determinado. Você sabendo essa diferença, são 7 itens, você consegue fazer as questões aqui de forma tranquila. Então, ó, mais uma questão. Para a contratação, para a concretização do planejamento, que é um dos princípios a serem observados no âmbito da licitação, das licitações, são utilizados diversos instrumentos, tais como o plano de contratação anual e o estudo técnico preliminar, sendo este um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento. Essa questão aqui caiu, essas etapinhas aqui, ó, que ele fala, né, sendo esta a última constitutiva da primeira etapa do planejamento. Pô, eu vou ter que decorar isso aqui? Vai ter que decorar. Mas assim, é outra situação também que, cara, sabendo isso aqui, mata qualquer tipo de questão. Então aqui é mais uma etapinha que a gente tem que saber. Isso aqui, tem 9 páginas, pessoal, que tem que saber bem. Vocês vão ver que as questões ficam cobrando situações que, igual, apesar de não ser Cefaz, é Ceplag, mas está dentro ali do universo de secretaria de planejamento, de controle, de fiscal, que não é concurso de engenheiro. Então, que são questões que dá para a gente saber. Então, por exemplo, a Lei 14.133 de 2021 aplica-se tanto a alienação e a concessão de direito real de uso de bens, quanto a concessão e permissão de uso
de bens públicos, essa questão aqui tá certa. Eu achei que era aquela pegadinha de permissão de serviços públicos, aí não. É a 8.987, que tem a lei de concessões, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviço público. Então, esse nível aqui, cara, 2024, não é uma questão difícil, é saber estudar a lei de licitações e aquilo. Eu até falei errado, não é saber estudar a lei de licitações, é saber até que nível você quer aprofundar. Então, qual é o nível que eu quero aprofundar? Eu quero aprofundar no nível de saber tudo. Beleza, todo mundo tem esse direito. Eu estou falando que a experiência que eu tive, eu preferia jogar mais energia em outras situações. Igual eu mostrei para vocês aqui. A gente, só o CESP, só de lei de licitações, tem 987 questões. Pô, se bobear, não tem isso em direito tributário nos últimos 3 anos. Imagina, de uma lei específica, você ter que saber 987 questões é complicado. Eu acho que não vale a pena um aprofundamento muito grande, não. Acho que vale a pena fazer isso aí. Pega todas as questões de engenharia, seleciona, me marca aquela opção para fazer caderno, para continuar fazendo um caderno, aí tira todas as opções, marca fiscal até 2020, 2021, né? De 21 para cá, já que a lei foi feita em 2021, e depois bota as mais recentes, mantendo essa linha do caderno. E aí vocês não vão errar nada. Ao contratar consórcios de microempresas, o órgão responsável realiza uma contratação integrada. Tá vendo? E, assim, vocês não vão fazer prova de certo ou errado. Mas prova de certo ou errado tem muito disso, né? Tipo, ele não falou nada com nada, a contratação integrada. O contratado elabora tanto o projeto básico quanto o executivo, sendo também responsável por todas as etapas até a entrega final do objeto. Aí a questão aqui, tipo, por quê? Só que é aquilo, né? Dá medo, né? Imagina. Você vê uma questão dessa, você fica, cara, deve ter alguma pegadinha, mas não tem. As contratações públicas podem ser realizadas junto a pessoas físicas, jurídicas ou consórcios de pessoas jurídicas. Até aqui está certo. Desde que não se enquadrem como micro e pequenas empresas. Eu não coloquei isso aqui não, pessoal, mas lá no resumo vocês vão ver. As micros e pequenas empresas, elas podem fazer parte aí do rol das pessoas jurídicas que prestam serviços e executam obras públicas na administração pública, e pelo contrário, elas têm até benefícios, possibilidade de atingir, de ser a escolhida se tiver empate técnico. Tem várias regras relacionadas às empresas do Simples Nacional. Existe essa preferência aqui, no tocante a microempresa e empresas de pequeno porte. Então não tem essa situação não. E caiu aqui para analista fazendário. É aquilo, ó. Eu olhei aqui o comentário do colega, né? Aí eu tô vendo aqui, ó. Existe uma regra aqui, ó. Não pode. As vedações inerentes ao convênio. Não pode haver mais de um convênio. O contrato inferior a 10 anos, inferior a 5, objeto único, tal. Eu acho que está querendo dizer aqui de PPP, né? Aí tem que tomar cuidado também com alguns comentários. Essa questão aqui era mais óbvia. Não tem isso de microempresa não poder fazer. Pelo contrário, é até incentivado. As contratações por órgãos municipais são regidas por lei federal. Isso aqui está certo, pessoal. Eu vi o pessoal comentando, reclamando no fórum, falando que a lei deveria estar escrito lei nacional, mas toda lei nacional é uma lei federal. Assim, alguém viu que problema nessa questão? Foi uma questão que caiu para Secretaria de Fazenda, tá vendo? Analista fazendário. Eu peguei todas as questões de fiscal que caíram nos últimos anos. Eu não acho que para a lei de licitações a gente precisa aprofundar tanto. Eu não acho. Eu acho que dá para saber bem aqui, principalmente se você pegar FGV, FCC e Sebrasp e mapear só as questões de fiscal, e depois você pegar 2024 e fazendo aquele esquema, né, de tirar tudo de engenharia e depois continuar fazendo um caderno e fazendo as questões de 2024, eu acho impossível errar uma questão de licitação, principalmente porque é múltipla escolha. Múltipla escolha fica até mais fácil, que você consegue fazer licitação. As licitações e contratações por empresas públicas devem obedecer à mesma legislação que se aplica aos órgãos da administração pública direta. A gente viu que está errado, né? A gente tem uma lei própria que rege a lei relacionada às empresas públicas e à sociedade de economia mista. Os termos de referência devem estabelecer o prazo para entregas e termo de referência. A gente queria tirar foto das fachadas dos prédios e das ruas. A gente queria saber
se o que o cara ia entregar era de qualidade ou não. Então, como que a gente faz? A gente faz um bom termo de referência. Tinha como obrigá-los a fazer a foto daquele de 360 graus? A gente tinha como obrigar? Não, realmente o cara podia chegar e fazer a foto com o motoboy e a GoPro instalar na cabeça. Só que no termo de referência a gente colocou vários critérios, inclusive pedindo o arquivo bruto da foto 360 graus para a foto ser feita dessa forma. Aqui no termo de referência a gente não fala nada de prazo de entrega, porque nem teve edital de licitação. Às vezes a pessoa faz um termo de referência em 2018, aquilo só vai acontecer agora em 2024, é arrastado algum tipo de contratação. Lá no bombeiro, quer contratar um capacete novo, aí faz um termo de referência. Aí daqui a pouco surgiu uma tecnologia de um capacete ainda melhor, aí vão fazer outro termo de referência. Agora a gente vai ter o edital. Aqui a gente não estabelece prazo, não tem prazo nenhum aqui. Onde nós teremos prazo? Nós teremos prazo aqui, no projeto básico. Entendeu? O contratado deverá entregar todas as fotos em 24 meses, sendo que os 50% desses os bairros tal mais populosos, a gente quer as fotos em até um ano. Esse tipo de informação está aqui no projeto básico. Então, se a gente entender bem o funcionamento aqui de cada ponto, a gente não precisa decorar. Poxa, se você for olhar aqui, né, aqui, ó, artigo 6, no anteprojeto, nós temos um montão de coisa que tem que ter no... Aqui, eu falei projeto básico, né? Tá no anteprojeto. Provavelmente no projeto básico também. Mas tá vendo? Um monte de coisas aqui, ó. Pô, não tem como decorar isso, mas a gente não precisa decorar. Entendeu? Aqui, ó, aí, o que eu acho que vale a pena decorar são esses bizus aqui que a galera coloca. Prazo de entrega está relacionado a anteprojeto. Prazo de contrato é o termo de referência que vai ser anexo ao edital da licitação, como a colega falou. Então faz sentido, a gente consegue chegar nessa conclusão sem decorar. As normas gerais de licitação previstas, né? As normas gerais de licitação e contratação previstas pela Lei 14.133 aplicam-se, em regra, às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados Federais e dos municípios. Olha lá, mais uma pegadinha, tá vendo? Outra prova de fiscal, agora foi Cefaz Ceará, auditor fiscal do Cefaz Ceará. Tá errado, né? A gente viu uma questão agora, a gente viu duas questões aqui. Caiu para fiscal aqui também, ó. Lá para Fortaleza, engraçado, né? Caiu para analista fazendário em Fortaleza e caiu para auditor fiscal do Ceará. Aí ajuda a galera, né? Pô, não é possível. O cara fez prova lá para o município e fez prova para o estado, acertou a questão. Os fiscais de contratos designados pela administração pública devem ser servidores concursados necessariamente. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Quem já trabalhou aí? Está errado. Por que está errada? Por exemplo, mas por exemplo, lá no meu município, lá em São Gonçalo, eu queria que fosse contratado alguém, pô. Primeiro, eu era diretor do IPTU. Então, quem nesse universo de licitações necessariamente deve ser servidor público. Necessariamente. Essa questão aqui quis trazer uma pegadinha, né? Necessariamente quem vai ser servidor público é o pessoal que trabalha como agente de contratação. Essa galera aqui não pode ser carro em comissão. Pelo menos é o que eu achava, né? Tem que ser concursado essa galera aqui. Não pode ser não. Não pode ser carro em comissão, não. E tá certo. Agora, fiscal de contrato, mas tem que ser justificado, né? Então, por exemplo, no meu caso lá, tinha que ser engenheiro cartográfico. Eu não tinha condições de analisar tudo aquilo que estava no contrato. Então, o ideal seria contratar um engenheiro cartográfico. Aí contrataram uma mulher lá que era doutora na UFRJ, ela ia lá uma vez por semana para olhar essas situações aí, essas entregas. Pô, a mulher tinha doutorado em cartografia, ela é acadêmica, pô. Muito mais fácil ela saber se a empresa estava trabalhando certo do que eu. Eu olhava um montão de informação, um montão de risco lá, não sabia se estava certo. Acreditava, né? Mas, fazer o quê? Eu sabia outras coisas, mas essa parte não sabia. Mas a gente utilizou esse argumento aí para colocá-los como fiscal de contrato. Outra situação que cai bastante, pessoal, é porque agora a gente tem algumas regrinhas que eu não lembro se tinha anteriormente, mas, por exemplo, agora a gente tem um catálogo eletrônico de padronização de compras. Eu não lembro se tinha isso no 866. Eu lembro que a gente tinha
sistema de registro de preços. Isso eu lembro, que a gente até utilizava, do Estado, quando eu era lá da prefeitura. Agora, esse catálogo eletrônico de padronização, eu acho que ela veio na 14.133. E o que ele é, né? É uma ferramenta informatizada, disponibilizada e agenciada pela MGI. E o que ela faz? Ela é destinada a permitir a padronização de itens e bens e serviços a serem contratados pela administração pública. Vê se eu estou falando certo, pessoal. Quando a gente vai fazer o termo de referência, muitas das vezes a gente fica perdido, né? Como que a gente vai fazer o termo de referência desse item? E eu acho que o catálogo eletrônico de padronização veio justamente para ajudar nisso, né? Ele veio para permitir essa padronização. Então, eu entro com o meu GovBR aqui, sendo servidor municipal, estadual, eu busco, por meio de filtros, o que eu quero, e aí eu consigo montar um bom anteprojeto, um bom termo de referência, um bom projeto básico, uma boa minuta digital. Aqui eu vou ter vários exemplos. Eu posso montar uma boa matriz de alocação de risco, eu posso utilizar modelos de licitações e contratos que a AGU disponibiliza. Então, eu acredito que essa inovação aqui, ela é muito legal. E ele vai ficar tentando confundir a gente com o sistema de registro de preço. E o sistema de registro de preço, aí eu utilizava o sistema de registro de preço para identificar se aquele valor que, por exemplo, eu não sei o preço do arroz. Aí beleza, eu estou vendo lá, fazendo um processo licitatório, ele está entregando o preço de arroz. Ainda que eu tivesse cotação, eu gostava de olhar o registro de preço de Minas Gerais, por exemplo, porque eu era de uma prefeitura lá de Minas, para identificar, sei lá, o preço do lápis. Eu olhava, e lá estavam sempre fazendo, toda hora tinha. Aí tinha a data lá, a última cotação que eles fizeram. Sei lá como que eles fazem esse registro de preço aqui, eu nem lembro. Vocês têm que saber, né? Ou não precisa saber, porque eu passei uma porrada de concurso sem saber. Eu sei que existia o registro de preço. E eu utilizava para isso, para poder identificar, né, quais eram os valores relacionados àqueles itens. Então a gente não pode confundir com o catálogo de padronização. O catálogo de padronização, ele permite a padronização de item, e que ele está sendo muito utilizado nas minutas que a gente precisa utilizar no processo licitatório. Então ele falou aqui, o sistema de registro de preço poderá ser usado quando, pelas características do bem ou serviço, salvos de engenharia. Aí tá errado já, né? Porque não tem nada de salvo de engenharia. Houver necessidade de contratações frequentes, ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. O único erro aqui é que tá salvo de engenharia. Eu achei que ia ser cobrado agora essa situação da diferença do catálogo para o sistema de registro de preço, mas ainda não foi cobrado. Mas vai ser cobrado com certeza. E aí, foi outra questão de Cefaz Ceará. Então, assim, é uma pegadinha, né? Por que teria esse salvo? Não tem sentido ter. Outra questão caiu agora. Isso aqui foi de múltipla escolha. Mais uma questão cobrando o quê? Cobrando quem é que obrigatoriamente tem que utilizar as normas gerais da nova lei de licitação. E aqui a gente vai fazer essa questão aqui. As pegadinhas são as mesmas, né? Vamos lá. A contratação de todas as entidades da administração indireta. Não, a gente viu que sociedade de economia mista e empresa pública tem lei própria. Aos contratados de operações de crédito interno, inclusive quanto à concessão de garantia, sendo dispensada a sua aplicação quando a operação for de crédito externo. Então quer dizer que se for fazer uma operação de crédito eu acho que nem tem isso aqui, né? A lei de licitações não pega nada disso aqui. A gente não viu aqui, contratação de operação de crédito não está englobada aqui. São essas que estão aqui englobadas. Então a gente não tem a necessidade e não se aplica obrigatoriamente nesse caso. Aos municípios apenas se houver a ratificação das regras por lei local. Não. Lei local pode até dispor sobre situações específicas do município, mas não pode ir contrária ao que diz a lei de licitações. Lá no meu município tinha alguns problemas, por exemplo. Nesse município que eu trabalhava, posto de gasolina, por exemplo, não tinha posto de gasolina na cidade. Meio maluquice, né? Não tem posto de gasolina na cidade? Não tem. O que tinha, aí depois que fizeram, era muito caro mesmo, muito caro. Aí a gente fez a sugestão para o prefeito para a gente comprar gasolina mesmo, vir direto para a prefeitura e criar um posto de abastecimento da prefeitura, coisa de maluco, né? Mas como a cidade era muito pequena e tinha uma gasolina, um posto de gasolina, ficava muito caro. Só que a gente ficou meio com medo, né? Cara, mas será que não era para fazer uma inexegibilidade? Será que o cara não pode entrar com um processo dizendo que era para ser inexigível? Aí o prefeito foi lá e passou uma lei local e a gente não fazia inexigibilidade. Apesar de só existir esse posto de gasolina, a gente fez essa preferência de criar um
abastecimento próprio, porque ele era muito caro. E era caro justamente porque ele gastava muito dinheiro para trazer aquele combustível para lá. Hoje em dia eu acho que deve até utilizar aquele posto, porque antigamente não tinha asfalto até a cidade, agora já tem. A qualquer contrato administrativo vigente, porque todas as disposições do 866 foram imediatamente revogadas. Aqui todo mundo sabe, né? Nem todas foram. Inclusive, a gente teve uma transição da Lei 866 para 14.133 de 2021. Tem uma parte da Lei 866 que não foi extinta. Vocês sabem essa parte? Todo mundo sabe que tem uma parte que não foi extinta? Teve uma parte que foi aproveitada, foi a parte. Na internet, não sei por que tá ruim. Pessoal, tudo questões de auditor fiscal, tá vendo? Essa questão aqui, essa prova aqui eu fiz. A obrigação de cumprir os termos que constam no edital de licitação refere-se. Ah lá, essa aqui, ó. Essa questão aqui é interessante. Essa questão que eu estava falando lá sobre princípios. Ele fala o seguinte: a obrigação de cumprir os termos que constam no edital de licitação refere-se a qual princípio? Para quem faz certo ou errado é bem complicado. É probidade administrativa, certo ou errado? Tá errado, né? Porque probidade administrativa está relacionado, está muito próximo da moralidade, né? E está relacionado a trabalhar de forma honesta, sem aproveitar os poderes ou facilidades decorrentes do exercício das funções como servidor público. Tá vendo? Trabalhar com retidão, lealdade, honestidade está muito próximo da moralidade. Cumprir o que consta no edital de licitação, aí é um outro princípio. Assim, qual que seria o princípio? Eu colocaria que é da vinculação edital, né? É o mais próximo, não é isso? Esse aqui que está na tela. Então, pode cair uma questão agora de múltipla escolha. É uma questão super difícil? Não, não é uma questão super difícil, não. Não é uma questão super difícil. Eu não sei aqui, né, se alguém aqui vai marcar cota. Nesse concurso aqui eu marquei cota. E eu fui muito mal nessa prova aqui. Só que eu fui muito mal naquilo que eu acreditava, né? E aí eu acabei passando. Só que eu não conferi. Tipo assim, eu falei assim, fui mal, tal. Só que eu passei na cota. E eu não fiquei sabendo. Cara, eu não fiquei sabendo que teve exame de cotas. Eu não fiquei sabendo, simplesmente não fiquei sabendo. Eu perdi. Foi o único concurso que eu perdi, assim. Eu não cumpri todas as etapas, eu faltei. E por mais absurdo que seja, gente, cara, eu fui mal na prova. Eu não sei se todo mundo vai fazer uma idiotice dessa. Mas eu simplesmente, assim, lógico, eu já tava no TCE, tal, fui lá só pra fazer a prova, tava esperando o TCE chamar. Mas, tipo assim, acompanha até o último segundo, entra no grupo, aprovou, cara, fica até o último segundo, porque às vezes, beleza, o pessoal que faz ampla já tem que tirar um notão muito grande para passar, né? Quem tem a possibilidade de marcar cota, acontece que às vezes nem tem concorrência, porque tem concurso, por exemplo, que o cara faz para PCD, aí tem 5 aprovados para PCD, só que nenhum era PCD, aí todo mundo é reprovado, aí vai chamando. Só que às vezes a galera não aparece, tá ligado? Foi reprovado, deixei pra lá. Cuidado com isso, cara, porque esse concurso aí foi louco, né? O concurso, corrigindo uma redação, eu vi corrigindo uma redação e deixei pra lá, falei, não, eu tô muito lá atrás, e eu não cumpri todas as etapas e todo mundo foi nomeado, né? Se eu tivesse, eu ia estar chorando até hoje, né? Mas foi assim, eu simplesmente não olhei mais, eu não participei de nenhum grupo. Loucura. Pelo princípio da segregação de funções, a administração deve buscar divisão de funções entre diferentes agentes, a fim de evitar a concentração de responsabilidades e reduzir riscos. Esse princípio de segregação de funções, inclusive, é super importante quando vocês estiverem estudando auditoria, tá? Isso aqui está muito relacionado à auditoria. E vem caindo bastante essa situação aí de segregação de funções. E com certeza vocês vão se deparar com esse tipo de questões. Aparece muito em auditor de controle, mas também para auditor fiscal. Auditoria privada que cai para auditor fiscal, ele aparece também. Então, a gente tem aí a segregação de funções como um importante princípio de auditoria que está agora até na lei de licitações. As licitações serão preferencialmente de forma eletrônica, porém pode-se optar pela forma presencial. O município deverá motivar a razão dessa escolha, bem como realizar a sessão pública em ata e gravada em áudio e vídeo. Outra questão fácil também, pessoal. Tirei a parte de engenheiro, cara, só tem questão assim, questão que não tem por que errar, né? Agora, se a gente colocar a questão de engenharia aqui, aí vocês vão virar especialistas em licitações, porque as questões de licitações para engenharia são muito complicadas e é uma lei enorme. Aquela situação da contratação integrada e semi-integrada, eu coloquei aqui para vocês já. Ó. Então, no resumo que eu estou montando, vocês vão ter acesso a tudo, tá?
Lógico, eu não vou ficar olhando as questões de engenheiro mais malucas não, sabe? Eu vou tentar focar mais nas questões de fiscal, nas questões de 2024. Só nisso a gente tem quase 100 questões. Aí eu vou marcar a lei e, para vocês, a parte mais importante é montar um resumo. E tentar encontrar as questões de engenharia que dá para fazer. Tipo, engenharia, mas é da CEPLAG. Aí até dá para fazer, sabe? Então, essa situação aqui de contratação integrada, tá vendo? A administração elabora tudo, do anteprojeto até o projeto executivo. A semi-integrada não é exigida anteprojeto. Então, falei errado, né? A contratação integrada. A administração elabora só o anteprojeto. E aqui, o contratado que elabora. É aquele tipo de questão que você faz aqui uma matriz, vai preenchendo e decora assim. Déficit, por exemplo, aquela parte lá de dividendos pagos, juros pagos, eu decorava assim também. Desenhava na prova mesmo. E modalidade de licitação, pessoal, é uma parte que mais cai assim, né? Tirando os artigos iniciais ali, inclusive ele está no artigo 6º, né, que é um dos artigos principais da prova. Só que o TEC separou modalidade de licitação para cobrar só a modalidade. Aí a gente tem a concorrência, e aí não pode errar questões que acabam tentando confundir modalidade de licitação com critérios de julgamento. Então, modalidade, a gente tem concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo, que é uma situação aí nova, né? E critérios de julgamento, a gente tem menor preço, melhor técnica, técnica de preço. Por exemplo, no caso de leilão, a gente tem um critério de maior lance ofertado. No caso de pregão, o critério de julgamento é menor preço ou maior desconto. Então, cuidado com isso. Os critérios de julgamento, eles podem ser diferentes para cada tipo de modalidade. E aqui ele cobrou, né? Caso a administração pretenda adquirir bem ou serviço comum, cujo critério de julgamento possa ser o menor preço ou maior desconto, então ele te falou duas situações que dá para você identificar. Bem ou serviço comum e utilizando o critério de menor preço e maior desconto. E aí, isso aqui não pode errar, tá? Então vocês vão ler isso aqui 200 vezes para decorar as modalidades de licitações. Você vê que no caso de concorrência é bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Tá vendo? Bens e serviços especiais de obras, eu acho que tá essa parte aqui ficou estranha. Vou melhorar essa parte aqui no resumo. Já o pregão, aí é só bens e aquisição de bens e serviços comuns. A gente não tem a parte de engenharia, não. Então, por isso que essa questão aqui, ó, questão de pregão, uma questão aí que não se faz Acre. As provas que caem para fiscal são bem mais acessíveis, bem mais de boa. De acordo com a legislação atual de licitações e contratos, as modalidades de licitação para a contratação de serviços são menor preço, maior desconto. Não, isso aqui é critério de julgamento. Aí você está fazendo a questão rápida, erra de bobeira. Critério de julgamento é uma coisa, modalidade de licitações é outra. Essa aqui, ó, a respeito de licitações e contratos, assinale a opção correta. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, podendo o critério de julgamento ser o menor preço ou de maior desconto. Técnico fazendário. E engraçado, né? Você vê aqui, né? Uma questão caiu aqui no Cefaz Acre, essa questão. Aí você olha aqui, ó, caiu agora, esse concurso agora, Camaçari. Beleza, foi para técnico fazendário. Mas também foi para fiscal, sabe? E as outras alternativas são bem difíceis, assim. São bem complicadinhas. Mas essa parte desse núcleo que ela gosta, não sai muito não, tá vendo? Por exemplo, essa questão aqui é outra questão para o auditor fiscal do Acre, agora, 2024. Então, de acordo com a nova lei, a contratação de bens e serviços especiais se dará mediante a modalidade, a tomada de preço não tem mais, acabou. Diálogo competitivo, a ideia do diálogo competitivo é a contratação de obras e serviços e compras complexas. Então, comuns é pregão, complexa é diálogo competitivo e os especiais é concorrência. Então, como ele falou aqui de contratação de bens e serviços especiais, a gente marcaria concorrência. Diálogo competitivo é uma das modalidades admitidas pela lei de licitações no Brasil, tá certo. Essa questão aqui caiu lá em Fortaleza, analista fazendário. Essa questão aqui para Sergipe. Considerando a lei vigente para os processos de compras, assinale a alternativa correta. A modalidade de concurso, ela não foi extinta, ela continua aqui.
Ela continua sendo uma modalidade para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. A Lei 14.133 agregou o diálogo competitivo ao rol da modalidade de licitação. Aqui está certo, mas não substituiu o leilão. O leilão continuou aqui, ó. Tá aqui o leilão. Uma pegadinha que não tem nada a ver. A partir de 2023, o comprador público poderá utilizar a tomada de preço. A tomada de preço acabou, né? Ela foi extinta. Com a promulgação da 14.133, a lei foi altamente revogada. Automaticamente revogada, não. E contratação por pregão, a gente tem o pregão sendo obrigatório para a contratação de bens e serviços comuns. Só dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente vai ter a resposta, né? Ah lá, viu? Tá. Então, na verdade, a 866 foi toda extinta. O que foi de imediato foi a parte penal. Então foi isso. A parte penal que foi embora de uma hora para outra. Eu estava achando que ela tinha ficado, na verdade, foi embora. Eu ia errar uma questão dessa aí, depois eu ia lembrar. Isso acontece muito. E isso acontece demais quando você está estudando. Por isso que às vezes a gente erra umas questões. E por isso que a gente tem que fazer muitas questões, sabe? Porque é só uma questão que te dá esse estalo e fala assim, ué, por que eu errei isso? Tô viajando, eu achei que a parte penal ficou, mas não, ela foi revogada de imediato. Mas é uma informação que ficou lá no cérebro. Por isso que fazer muitas questões, ou ver muitas questões de forma rápida, te ajuda muito mais do que só ler o resumo. Vou só ler o resumo, às vezes você não vai te chamar tanta atenção. No denominado parcelamento objetivo, as necessidades da organização podem ser satisfeitas por meio de diferentes tipos de contratação. Essa questão tá certa, ó. Essa questão está certa. O que seria o parcelamento objetivo? É um assunto... Tá aqui, ó. Eu tive que colocar esse assunto aqui no resumo. Eles trouxeram aqui, ó, como que fala? É como se a lei trouxesse essa regra por meio de um artigo, que é o artigo 40 parágrafo 2º. E é como se esse termo parcelamento objetivo fosse um conceito relacionado a esse artigo que trouxe vida aqui na Lei de Licitações, que fala o seguinte, ó, na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, devem ser considerados a viabilidade da divisão em lotes, do objeto em lotes, o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade, e o dever de buscar a ampliação da competição e evitar a concentração de mercado. E isso aqui, pessoal, a gente chama de parcelamento objetivo. Tá? Não está escrito isso na lei de licitações, parcelamento objetivo. É esse conceito aqui de você tentar, né? Deve ser consideradas, quando a gente está falando referente à compra, a viabilidade da divisão do objeto em lotes. O aproveitamento das peculiaridades do mercado local. Essa é a ideia aqui do parcelamento. Então, você mora lá no interior, e aí você tem, por exemplo, a compra da merenda, do alface, das frutas. Nesse caso, você, ao invés de fazer uma licitação para, 1 tonelada de alface, você faz por lote. Então, você pode fazer essa contratação por lote, ou a entrega por lote também. É uma ideia que, se você, por exemplo, tiver a entrega do lote em 4 meses e tiver um problema de safra, é muito mais fácil você cancelar esse contrato. É muito mais fácil você cancelar esse contrato e você apresentar a justificativa disso, ou você... eu vejo um caso desse, porque eu já vi esse caso. Às vezes a gente tem uma situação que a ideia de contratar por lote é melhor. Eu consigo pensar nisso. O negócio de merenda escolar normalmente tem esses problemas. E aí é resolvido por contratação por lote. E é mais fácil, né? Porque até para quem vai entregar também, é muito mais fácil fazer previsão. Porque às vezes o ente, eu quero 10 mil cadernos para agora. Pô, por que você não falou que você ia precisar para agora? Ano passado tu pediu aos poucos, agora... Então a ideia do lote é bom para a administração, mas é excelente também para a pessoa que ganhou e vai ter que executar essa entrega desses materiais. Então, mais uma questão aqui do CEPLAG, que está relacionado aí com fazenda, com executivo, pessoal que faz prova para analista também. O procedimento licitatório é inexigível para a contratação por instituição pública, científica ou tecnológica, que tenha como objeto a transferência de tecnologia. Pessoal, tudo isso aqui, ó, é dispensa de licitação, tá? É uma contratação direta, mas é dispensa de licitação. O que a gente precisa levar para a prova é quais são
as situações de inexigibilidade. Eu vou montar um mapinha mental para vocês, mas quem já estudou já deve estar já ciente, né? E na inexigibilidade a gente tem que decorar esses aqui, ó. Fornecedor exclusivo, essa nova aqui, né, de aluguel de imóvel ideal para administração, credenciamento, artista contratado e serviço técnico e especializado. Então, se não tiver nesse rol aqui, a gente já vai desconfiar que é dispensa de licitação. E foi mais uma questão daquela, né? Cara crachá. Ele começa uma historinha, mas na verdade ele está falando de outra, né? Ou então ele vai terminar aqui, mas aí você vai lendo, pô, é inexigível dispensa de licitação. Não é inexigível e é muito mais fácil você decorar as inexigibilidades. É dispensável a licitação para a contratação de obras e serviços de engenharia? Aí, pessoal, essa parte aqui, ó, vocês vão assistir a aula do Ebert e vai ser perfeito, né? Porque a gente tem, na lei de licitações, essa previsão aqui de 100 mil, por isso que essa questão está errada. Só que normalmente tinha que vir uma nova lei para ficar aumentando esses valores. Só que agora a gente tem, na própria lei de licitações, a possibilidade de atualização por meio de decreto presidencial, que vai aumentar esse valor aqui com base na inflação, no índice lá que eles vão utilizar. E aí hoje, esses valores não estão mais 100 mil como estava lá em 2021. No caso de obras e serviços de engenharia, está 119.812. E para contratação que envolva valores inferiores, a 59.906, no caso de outros serviços e compras. Então só toma cuidado em relação a isso, porque a gente tem, nesse caso aí desses valores, a atualização por meio de decreto. Não precisa ficar atualizando por lei. Por exemplo, na lei do Simples Nacional, o valor até hoje não foi reajustado. Poderiam colocar essa opção de fazer reajuste por decreto, mas não tem. Mas já aqui no caso da lei de licitações, como é uma lei recente, eles já fizeram dessa forma. Essa questão aqui é o caso de inexigibilidade, aquelas situações que você vai ter que decorar. Então, por exemplo, a contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que o profissional seja consagrado pela crítica especializada. São situações que a inexigibilidade ela é obrigatória? Não é obrigatória não, mas ela é possível. Então, é inexigível a licitação quando inviável a competição. Em quais casos? Só nesses casos aqui. O que é difícil, pessoal, são esses casos aqui, ó. Então, a parte mais difícil é vedada a inexigibilidade para o estudo técnico do projeto básico executivo, que a própria administração pode fazer, ou contratar por meio de licitação, parecer perícias, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, aqui pode ser feito por dispensa, mas não pode ser feito por inexigibilidade. Treinamento e aperfeiçoamento pessoal. Então, a parte mais difícil é você lembrar o que não pode ser feito porque está aqui na lei. Então, é verdade e inexigibilidade nesses casos aqui. Esses casos aqui, eu considero que vale a pena a gente olhar com carinho. Apenas para passar o olho, assim, para a gente não cair em algum tipo de pegadinha. Então, os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação se enquadram como processo de contratação direta. É o caso de contratação direta. Eu fiz até não está aqui que eu ainda não coloquei. Eu fiz até um mapinha mental sobre as contratações diretas e as modalidades de licitação. Vai estar no resumo que eu vou colocar para vocês. Mas é só lembrar, a gente tem as modalidades de licitação e a gente tem essa regra sobre contratação direta. Então, as modalidades de contratação aqui, a modalidade de licitação, a gente tem esses 5 aqui, e as contratações diretas, elas podem ser feitas pelas duas principais modalidades da contratação direta, que é a inexigibilidade e dispensa de licitação. Ah, tá, uma parte do resuminho eu já coloquei para vocês, ó. Então, inexigibilidade de licitação, a gente tem aqui os casos, dispensa eu coloquei aqui algumas situações, né? E beleza. E com isso aqui a gente resolve a maioria das questões. A gente está fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo basicamente é todas as questões de campo fiscal e área correlacionada. Eu incluí aqui os analistas, os auditores, os técnicos fazendários e as áreas de secretaria de planejamento também. Eu incluí aqui. A contratação de serviços de arquitetura por órgãos públicos não submete à Lei 14.133. Tá vendo? Tem umas questões. Não, por que não submeteria a contratação de serviços de engenharia? Não vai se submeter à lei? Não existe isso. A gente tem a lei de licitações, elas são obrigatórias por um rol de autarquia, administração direta, poder legislativo, executivo, judiciário. Não está relacionado ao serviço, ao tipo de prestação de serviço, ao tipo de fornecimento de mercadoria. Não existe essa exclusão de
que não vai poder ser contratado um serviço pela lei de licitações. Isso não existe, tá bom? No município de Maceió, os bens de natureza imobiliária somente pode ser alienados mediante licitação. Beleza. Desde comprovado o interesse público. Beleza. Por previsão na lei orgânica municipal. Não, é por previsão na lei de licitações, que é uma lei federal e é uma lei nacional. É verdade a administração pública realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados. Pessoal, isso aqui eu não consegui montar tempo o resumo para vocês, mas pode sim, tá? Isso aqui é muito importante para a administração. Imagina, nesse município pequeno que eu cheguei para trabalhar, ele tinha uma fama de mal pagador. E aí tinha gente que não queria nem participar, sabe? E aí a gente fazia a gente chamava o pessoal para poder se cadastrar, chamar os fornecedores, né? Para poder conversar lá na prefeitura. A gestão mudou, é uma nova galera que está aqui, a tesoureira vai se esforçar bastante para poder dar prioridade, por exemplo, a pessoa está entregando merenda escolar. Pô, é interessante que pague essa pessoa logo. Se tiver um dinheiro, paga essa pessoa logo. Para que vai pagar um outro tipo de prestação de serviço que não é tão urgente, já que o dinheiro não tem naquele momento, entendeu? E aí a gente começou a cadastrar vários fornecedores que queriam, né, participar. Foram lá. Lógico, a gente fazia o edital para todo mundo podia ir lá. Mas em algumas situações, por exemplo, era uma escola muito afastada. A gente tinha essa ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento. A gente convidava também, ligava e fazia uma licitação só para os fornecedores cadastrados, que a gente já sabia que ia ter condições de entregar a merenda escolar para aquele lugar tão afastado. Então, existe essa possibilidade, sim. Eu consigo dar esses exemplos republicano, né, cara? Agora, se é usado para o lado ruim em alguns órgãos, aí é complicado, né? Porque a gente está no Brasil, né? Sempre pode ser utilizado de forma errada. Veta-se a utilização do serviço de registro de preço para a contratação de obras de engenharia. Não, a gente viu que obras de serviço de engenharia comum, assim, não é tão complexo fazer, né? Não teria porquê. Por exemplo, eu consigo fazer inclusive obras de serviço de engenharia. Se eu quiser saber, por exemplo, o valor do metro quadrado de uma parede em alvenaria, eu consigo saber por aqui, ó. Eu consigo saber o valor do metro quadrado de uma parede, de um muro. Entendeu? É possível fazer um muro de alvenaria. Quanto custa um metro quadrado de um muro? Então, R$70. A gente pode ter registro de preço disso, a gente pode fazer. A gente consegue fazer isso. Isso é importante para ter uma noção, né? Principalmente para os entes maiores, tipo federal e estadual, para ajudar os municípios também, né? O município está pensando em fazer uma obra, uma contenção, fazer um muro na escola. Aí, às vezes a gente está lá, a gente é ignorante, o servidor público lá não sabe de merda nenhuma, não sabe nada de obra, tem noção dos valores. Aí pode ter um sistema de registro de preço falando, muro de alvenaria, um metro quadrado custa tanto. Pô, te dá uma noção de quanto que precisa informar lá pro gestor, a gente está trabalhando como servidor, o valor daquilo. Então pode sim, tá? Não tem nenhum tipo de exceção de que não pode ter registro de preço para contratação de obras de engenharia. Caso o licitante vencedor não assine o termo de contrato no prazo especificado, será permitida a administração convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação. Isso aqui é mais uma regra que vem lá da 866, né? Confirma aí, pessoal. Isso aqui já tinha na 866, tranquilo também. É uma situação que, pô, é até lógica, né? Eu sei que a gente tem que decorar um monte de coisa, pessoal. Mas, tipo, a administração convoca o licitante vencedor. Aí o licitante vencedor não assina o contrato. Aí vai fazer uma nova licitação, sabe? É possível você respeitar a lista, né? Respeitar a ordem de classificação e convocar os outros licitantes. Né? Você vai convocar e vai tentar identificar ali e obter o melhor preço, as melhores condições. Aí a pegadinha vamos supor que a pessoa ganhou ali com R$100 o produto dela. E aí o segundo colocado colocou 110. Só que o primeiro não assinou. O segundo colocado tem que assinar por R$100, pô, mas ele foi o segundo colocado porque ele ofertou por 110. Não é obrigatório, tá, pessoal? Mesmo que acima do preço que foi adjudicado, eu acho que é assim que fala, ele pode sim ser convocado, tá? Ele pode ser convocado sim.
Essa aqui é uma questão que cai bastante também, pessoal, que é relacionado à alteração unilateral da administração. A administração pode alterar unilateralmente o contrato de compras para aumentar e reduzir. Qual é o erro aqui, pessoal? Essa questão está errada. O erro aqui, pessoal, é do valor, tá? Então, por exemplo, a gente fez uma contratação de R$1 milhão e o preço daqueles itens, o preço era de R$3. O que a administração pode fazer é pegar o valor e aumentar ou reduzir em 25%. O que ela não pode fazer é mudar o preço. O preço continua lá. Se foi contratado por R$2, o preço é R$2. O que ela pode fazer é, olha, a gente tinha uma previsão de contratação de R$1 milhão. Só que a gente percebeu aqui, tá sem dinheiro, não vai precisar mais, eu vou reduzir o valor em até 25%, que a lei deixa em até 25%, o valor total do que foi licitado. Então, cuidado com o CESP. No preço. Não é no preço. Então, se a Coca-Cola custa R$8, você não vai reduzir 25% do valor da Coca-Cola. A administração vai falar assim, eu queria comprar 1.000 cocas a R$8, eu ia pagar 8 mil. Não, eu vou reduzir em 25% o valor global. E aí ele pode reduzir até 25% a contratação do valor, mas não do preço. O erro está nisso aqui, não é do preço, é do valor. A sanção que declara indenidade não sujeita a limites mínimos de prazo. Já está errado, né? Imagina, ele tem que ter um limite mínimo, porque se não tiver limite mínimo, sempre tem, né? De 2 a 6 anos. No caso aqui é de 3 a 6 anos. Uma penalidade que não tem limite mínimo, vai dar 2 dias de penalidade para o cara. Então existe o limite mínimo e o limite máximo. Qual é o limite mínimo? Eu vou botar um resuminho lá para vocês, mas o limite mínimo é 3 anos e o limite máximo é de 6 anos. É uma questão que caiu para o auditor fiscal. Então é um tipo de questão que, caiu infrações e sanções administrativas. Aqui no TEC sempre tem um resumo no final, né? Mas nesses de direito administrativo não tem. Mas aqui está errado porque, lembra, tem limite mínimo. É uma sanção? Tem limite mínimo. E tem um limite máximo. Limite mínimo 3 anos, limite máximo 6. Os licitantes e os contratados são as únicas partes legítimas para representar perante os órgãos de controle qualquer irregularidade em licitações e contratos administrativos. Não, até você como servidor, você como cidadão, todos aqueles que, até as autoridades, eles podem, assim, por que só os licitantes e os contratados? Quem disse? Você, como servidor público, encontrou alguma irregularidade, você pode ir perante os órgãos de controle representar. Você pode representar como uma associação, uma ONG, o sindicato, todo mundo pode. Assim, eu vou te falar, são tipos de questões que, eu sei, a gente tem que estudar a lei de licitações, mas são questões um pouco óbvias, pessoal. Tem umas questões que caem para fiscal e para essas áreas, igual a gente está estudando aqui, para a Secretaria de Planejamento, elas não exigem esse nível de aprofundamento tão absurdamente grande não, sabe? Então é isso, vamos continuar aqui. Achei que tá todo mundo quietinho, mas será que todo mundo dormiu? A administração poderá optar por licitar com base em qualquer das legislações mencionadas. Quais são as legislações? Ele falou o seguinte, caiu aqui para Cefaz Alagoas, isso aqui é Cefaz Alagoas, isso mesmo. Mais uma questão de Cefaz. Perguntou, tem a 866 e tem a 1433, pode fazer qualquer uma? Ou até mesmo combinar durante esse período de 2020, durante esse período até podia. Hoje não mais, né? Confirma comigo aí, ô Cristiane. Hoje não mais, né? Já. Não. E combinar nunca pôde. Nunca pôde. Caso a administração faça a licitação, seguindo as disposições da 866, aí já é uma questão um pouco mais antiga, né? Mas você vê, para vocês olharem, né? Caiu aqui na Cefaz Alagoas. O respectivo contrato será regido durante toda a sua vigência. Então, é uma questão, assim, da Cefaz Alagoas, é uma questão que já não deve cair para a gente, mas pense o seguinte, pessoal, o contrato, na época que poderia ser utilizado a 866 ou a 1433, se a administração utilizou a 866, o contrato tem que estar conforme as regras da 866 durante aquele prazo. Imagina, não, no meio do contrato nós vamos parar e nós vamos fazer um outro contrato com novas regras. Não faz sentido. Não faz. É certo. É isso mesmo. O contrato será regido durante toda a vigência. Beleza, eu marquei errado aqui, desculpa. Mas só faz sentido o quê? Fez com a 8666, o contrato é com ela até o final. Beleza? Não faz sentido você mudar durante o contrato.
Essa questão aqui é uma questão de tópicos mesclados, e eu gosto de fazer essas questões também porque cobre um pouco de tudo, né? Mas essa questão aqui essa questão aqui é uma questão que eu coloquei, mas vamos lá, vamos olhar cada alternativa aqui. A adoção do sistema de registro de preços implicará compromisso de fornecimento do objeto pelo licitante vencedor, gerando aquele, em contrapartida, direito subjetivo à contratação. O sistema de registro de preço não gera direito subjetivo à contratação. Confirma comigo, pessoal. O pessoal que já sabe tudo aí de licitações. Quando a gente faz o sistema de registro de preço, a gente depois vai fazer a licitação ainda, né? A gente não tem compromisso nenhum, a administração não tem compromisso nenhum com quem está lá como o melhor preço. Não faz sentido. Faculta a administração realizar a licitação para aquisição daquele bem ou serviço ou mercadoria, porque nem sempre a licitação quer fazer, o exemplo do muro, nem sempre a administração quer fazer o muro, por exemplo. Então, ela só fez o registro de preço, mas nem sempre ela realmente quer. E se quiser, não é obrigada, não tem nenhum tipo de obrigação. As normas gerais de licitação e contratação, previstas na 1433, são aplicadas à administração pública, aí bota aquela pegadinha, né, da empresa pública e sociedade de economia mista. É mais uma questão aí que está errada. Quando não surgirem licitações interessadas ou não forem apresentadas propostas válidas, será inexigível. Não, a gente viu, né? Se não tiver licitante ou ninguém apresentar proposta válida, será dispensada a licitação. Está aqui, ó, será dispensada a licitação. Inexigibilidade são esses casos aqui. Será dispensada a licitação. O D. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades das quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Ó, isso nem acontece, né? Mas isso aqui foi para moralizar um pouco, né? Colocar isso como regra, porque tava brincadeira, né? Você na escola comprava uma caneta Bic lá, pô, de R$1. Aí pro Congresso os caras comprando caneta de 8 mil, 9 mil. Aí não faz sentido, né? A resposta é dada. Colocaram aqui na lei de licitações para deixar bem claro. A habilitação econômica financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante mediante o cumprimento de obrigações fiscais, sociais e trabalhista. Deixa eu ver o erro isso aqui. A habilitação econômica financeira. Não, isso aqui visa... a habilitação econômica financeira, ela não visa o cumprimento das obrigações fiscais e sociais. Eu acho que o erro aqui está o seguinte, ó, quando a gente faz a habilitação econômica financeira, que a gente quer saber se aquela empresa ela tem capacidade para poder cumprir o contrato. Então imagina, eu quero fazer uma licitação grandiosa, assim, sei lá, fazer uma obra lá no Engenhão, lá no Maracanã. Beleza, ela pode estar com as obrigações fiscais em dia, sociais em dia, trabalhistas em dia, e mesmo assim não tem nenhum tipo de habilidade econômica financeira. Ela não tem recurso para poder fazer uma obra de grande monta, de um potencial financeiro muito grande, ela não tem condições. Então a habilitação econômica financeira não é para ver o cumprimento de obrigação fiscal, social e trabalhista, porque isso aí é fácil cumprir. Agora eu quero ver se tem condições de colocar aquela licitação, o objeto daquela licitação em dia, né? Executar todo aquele projeto, porque ela tem que provar que ela é habilitada econômica e financeiramente para executar aquele projeto. Então vamos lá. Para a participação de pessoas jurídicas na forma da cooperativa, exige-se que cada um dos cooperados cumpra os requisitos de qualificação e seja capaz de executar o objeto contratado. Essa questão está certa. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão um pouco mais difícil. Essa questão aqui eu confesso que é um pouco mais difícil. Mas, a gente está fazendo a última questão agora. Mas se a gente olhar tudo que a gente fez, a gente consegue fazer por eliminação. Então, por exemplo, é dispensável a licitação quando inviável a competição. E a gente viu que quando inviável a competição, não é dispensa, né? A gente tem aqui a inexigibilidade. Então, a 4 dava para tirar. Vamos lá. Em contratação de serviços de engenharia, não se submete o regime de fornecimento e prestação de serviço associado. Na verdade, é o contrário, né? Você pode ter uma contratação de serviço de engenharia
E você vai ter o regime de fornecimento e prestação de serviço associado. Eu acho até que não tem como, né? Como que eu vou contratar um serviço de engenharia sem o fornecimento e prestação do serviço de engenharia? Essa questão, não vi sentido para essa questão. Então, quando a gente faz a contratação do regime de serviço de engenharia, a gente também pode ter dentro desse regime o fornecimento do bem. Então, por exemplo, eu vou contratar um serviço de engenharia para execução de um muro. E eu quero que a pessoa contratada também forneça o tijolo, e tudo aquilo ali que vai, cimento, para poder ser feito essa prestação de serviço. Agora, esse item 3 aqui, ele perde total sentido, que é o auditor fiscal, porque ele está falando que não vai se submeter nem à prestação de serviço associado ao serviço de engenharia, não faz sentido nenhum. Então, apesar do item 1 e o item 2 poderem trazer confusão, a gente sabe que esses dois aqui, ó, daria para fazer por eliminação. O item 2 aqui, ó, o orçamento estimado da contratação pode ter caráter sigiloso. Sigilo que não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Imagina o Tribunal de Contas não ter acesso a esse orçamento. Agora, o orçamento ele pode ser sigiloso porque, por vezes, é uma situação que a gente quer ter o melhor preço, ou o maior desconto. E aí você já informar para a galera que vai participar o valor total da contratação, isso poderia fazer com que a licitação tivesse um resultado maior do que esperado. Apesar de ter dinheiro, a gente quer pegar pelo menor preço, pelo maior desconto, por aí vai. Beleza, pessoal? Aparece na tela aí para ver todo mundo. Ô, pessoal, mas eu vou falar para vocês, dá uma olhadinha lá na aula dele, se vocês quiserem aprofundar. Agora, pegue o que eu passei para vocês, de fazer primeiro o caderno de engenharia, deixa marcado e exclui as questões de engenharia, cara. Tenta focar nessas questões que são mais importantes para fiscal. Não tem por que a gente ficar tanto tempo estudando lei de licitações, sabe? Então vocês vão ficar só estudando lei de licitações.